professora Flaviane, nós somos da subturma 4 e nós ficamos com a parte da faringe. Então, a faringe é conhecida normalmente como garganta, é um tubo de 5 centímetros que se estende posteriormente às cavidades nasal e oral até a laringe. Ela forma basicamente uma passagem muscular para o ar, os alimentos e os líquidos, viajarem do nariz e boca até os pulmões e estômago. A função da faringe é realizada por dois grupos de músculos que ajudam a empurrar o Ai, meu Deus do céu. A função da faringe é realizada por dois grupos de músculos que ajudam a empurrar o bolo alimentar inferiormente para o trato digestivo. Além disso, eles também ajudam na deglutição e na fala. A faringe é definida como uma coluna muscular que se inicia posteriormente à cavidade nasal e cursa inferiormente atrás da cavidade oral, antes de se juntar à laringe e ao esôfago. Baseado nessas três relações, a faringe consiste em três regiões, que são a nasofaringe, posterior à cavidade nasal, a orofaringe, posterior à cavidade oral, e a laringofaringe, posterior à laringe. Só o seu nome, Rafa. Acabou só a parte, Rafa? Acabou. Agora tem que falar meu nome, Rafaela Cesário Veloso. Ok. Galera, vocês estão me escutando bem? Sim. Tá. Sim. Eu tô sem fone, qualquer coisa vocês me avisam. Bom, meu nome é Álvaro Fernandes, eu também vou fazer um pouco dessa parte introdutória da faringe. Basicamente, completando um pouco o que a Rafaela já disse. A faringe ela é subdividida em três regiões: a nasofaringe, a orofaringe e a laringofaringe. Sendo a primeira delimitada da região dos coanos até o palato mole, sendo a parte intermediária, a orofaringe, sendo uma parte inferior do palato mole, até a região da epiglote, e a laringofaringe, que é a parte inferior da epiglote, até a cartilagem cricoide. Vou falar um pouco agora também da histologia, sendo que grande parte da histologia da faringe ela é um pouco quase contínua com a do esôfago, só sofrendo algumas alterações com a parte da nasofaringe, que é composta da mucosa, que é subdividida em três partes, sendo o epitélio de revestimento, sendo o epitélio pseudoestratificado, colunar ciliado. Na parte mais posterior dessa camada mucosa temos a lâmina própria, basicamente composta de tecido conjuntivo frouxo, e a muscular da mucosa, sendo basicamente músculo liso. Abaixo disso temos a submucosa, sendo predominante composta de tecido conjuntivo denso, não modelado, com presença de glândulas e tecidos linfóides, basicamente. A única parte que muda nessa histologia é da parte contínua da nasofaringe, que a única coisa que vai mudar para as outras partes da mucosa são esse tecido de revestimento, o mais inicial, que da nasofaringe é esse que eu pontuei, e na parte contínua do esôfago vai mudar para um tecido pseudo-estratificado, pavimentoso, não queratinizado, basicamente. Ficou dividido entre eu e a Rafaela também falar um pouco de algumas enfermidades que podem comprometer essa faringe. Basicamente, eu pontuei duas enfermidades que eu considero como principais. Eu pontuei primeiramente a faringite, sendo ela um pouco mais global, sendo uma infecção da mucosa faríngea, que basicamente é uma infecção que pode ser bacteriana ou viral, que vai causar a infecção da mucosa da faringe. Em outras palavras, ela pode gerar febre, mal-estar,
Vômitos, em alguns casos mais graves, e a principal causa da sua identificação é a aparição de uma cor bem vermelha na região da garganta, que a Rafaela apontou que é mais conhecido como garganta faringe, no caso. A outra enfermidade que eu selecionei para falar que também é a mononucleose infecciosa, que, diferentemente da faringite, ela é exclusivamente causada por vírus, sendo que a sintomatologia é quase idêntica da faringite, com a febre, o mal-estar, cefaleia, mas tem aparições das proeminências dos linfonodos no pescoço, nas axilas e na região inguinal, basicamente, como principal característica da enfermidade. Tá. E A minha parte agora ficou. a Rafaela vai seguir com outras enfermidades dela. A minha parte ficou da amidalite, que corresponde a uma inflamação de origem infecciosa das amígdalas. As amígdalas são os órgãos linfáticos da garganta que desempenham um papel importante na defesa imunológica, na entrada das vias respiratórias, barrando bactérias e os vírus. A minha parte ficou com a amidalite aguda e a amidalite caseosa. A amidalite aguda, ela aparece repentinamente e dura apenas alguns dias. E já a caseosa, ela é geralmente decorrente da amidalite crônica e ela é causada pela acumulação de caseína nas amígdalas, que corresponde a uma massa esbranquiçada que pode dar um odor fétido ao hálito da pessoa. Então, agora eu vou continuar. Rogério, muda, por favor, para o próximo, da nasofaringe. Boa tarde, então. Eu sou a Andressa e eu vou comentar agora a respeito da nasofaringe. A nasofaringe, então, ela vai estar localizada na parte posterior ao nariz e superior ao palato mole. Ela possui função respiratória e bem nesse local o nariz abre-se para a região nasal da faringe pelas coanas, que são umas aberturas bilaterais entre a cavidade nasal e a nasofaringe. Além disso, a prega vertical da mucosa nessa região forma a conhecida prega salpingofaríngea, que recobre o músculo salpingofaríngeo. Essa parte mais superior e espessa é chamada de tubo tubário. Aí esse mesmo músculo salpingofaríngeo abre o osteofaríngeo da tuba auditiva durante a deglutição. Isso tudo para regular a pressão. Também tem a questão do tecido linfóide, que está presente próximo à região do ósseo e forma a chamada tonsila tubária. Posteriormente a esse toro tubário e à prega salpingofaríngea, há o recesso faríngeo, que é como se fosse uma fenda pelo qual o ar passa para chegar na traqueia. Agora eu vou passar a palavra para o Marcelo. Boa tarde, então, professor. Eu sou o Marcel e eu vou falar principalmente agora das adenoides, que são também chamadas de tonsila faríngea, e elas fazem parte do anel de Waldeyer. Elas são localizadas na nasofaringe, diferente das outras amígdalas, ou tonsilas, como são chamadas, e ela é constituída de tecido linfóide. Ela faz parte do sistema linfático e ajuda no combate à infecção, principalmente nos primeiros anos de vida da pessoa. Elas não conseguem ser observadas através da abertura da boca da pessoa, sem nenhum instrumento adicional. Isso ocorre porque elas são situadas atrás das cavidades nasais e acima do palato mole. Elas também começam, como eu falei, elas têm uma importante atuação na resposta imunológica nos primeiros anos de vida da pessoa, mas elas começam a regredir por volta dos 6 anos. E assim que a pessoa chega na adolescência, normalmente a tonsila faríngea começa a regredir completamente. Então é muito difícil ter uma pessoa com inflamação adenoide ou até mesmo nas amígdalas, uma pessoa adulta apresentar esses problemas. É uma coisa que a gente consegue perceber mais em crianças mesmo. E quando acontece essa inflamação e inchaço, elas podem ser removidas sem grandes consequências. Principalmente quando elas estão afetando na deglutição, na respiração do paciente. É isso, eu vou passar a palavra agora para Ana Clara.
Então, eu sou Ana Clara e eu vou começar falando sobre a orofaringe, que é a porção da faringe que tem função digestória, porque nela ocorre a deglutição. Pode passar para o próximo slide, porque nele tem uma imagem que vai ilustrar bem o que eu vou falar. Muito obrigada. A deglutição é um processo de transferência do bolo alimentar da boca através da faringe do esôfago para o estômago. E ele ocorre em 3 estágios diferentes. O primeiro é um estágio voluntário, que o bolo alimentar é empurrado pela língua contra o palato mole e enviado para a orofaringe. Esse processo conta com a movimentação dos músculos da língua e do palato mole. O segundo estágio é involuntário e rápido, e nele o palato mole é elevado, isolando a nasofaringe, o que protege as vias aéreas. A faringe vai alargar e encurtar para movimentar o bolo alimentar. Os músculos supraioideos e faríngeos longitudinais elevam a laringe, que também é bloqueada pelo epiglote, o que impede a entrada do alimento na laringe. E o terceiro e último estágio é involuntário. Nele, os 3 músculos constritores da faringe vão contrair em sequência para enviar o bolo alimentar para o esôfago, que vai receber o bolo com a abertura do seu esfíncter superior. Agora eu passo a palavra para o Arturo, que vai continuar falando sobre a orofaringe. Boa tarde, professor. Aqui é o Arturo. Eu vou dar a continuação aqui sobre a orofaringe. A orofaringe, seus limites vão do palato mole até a margem superior da epiglote, sendo superiormente limitada pelo palato mole, inferiormente base da língua e lateralmente pelos arcos palato grosso e palato faríngeo. Dentro da orofaringe tem as tonsilas palativas, isso que são as amígdalas, e elas são coleções bilaterais de tecido linfóide que se situam na fossa tonsilar. Já a fossa tonsilar é a região entre os arcos palatinos e é formado pelo músculo constritor superior da faringe e pela lâmina da fáscia faringobacilar. Pode passar para outra pessoa aí. Boa tarde, professora. Eu sou a Beatriz e eu e a Sara vamos falar da laringofaringe. Você passa o slide, por favor, Rogério? Isso. Então, a laringofaringe é a parte laríngea da faringe. Em relação à sua localização, ela situa-se posteriormente à laringe, indo da margem superior da epiglote e das pregas faringoepiglóticas até a margem inferior da cartilagem cricóidea, onde ela acaba se estreitando e torna-se contínua com o esôfago. Posteriormente, a parte laríngea da faringe mantém relação com os corpos das vértebras cervical quarta até a cervical sexta. Em relação à delimitação lateral, ela é feita pelos músculos constritores médio e inferior da faringe. E sua parede interna é formada pelos músculos palatofaríngeo e estilofaríngeo. Agora eu vou falar de uma estrutura importante também que tem nessa parte, que é o ádito da faringe, que se localiza na parede anterior e é uma estrutura que conecta a laringofaringe à laringe. E agora a Sara vai dar continuidade. Aqui é a Sara Rezende Vaz e eu vou continuar a parte de laringofaringe. Bem, nós temos na laringofaringe o recesso, que é também chamado de fossa piriforme, que é uma depressão bilateral de cada lado do ádito da laringe, pelo qual o alimento passa para o esôfago. O recesso ele é revestido por uma mucosa que forma a prega ariepiglótica, e ele é limitado lateralmente pelas faces mediais da cartilagem tireoidea e pela membrana tireoióidea. E também, na laringofaringe, nós temos uma observação, porque ela possui os ramos dos nervos laringo interno e laringo recorrente, onde os dois vão se situar na região profunda da mucosa do recesso piriforme, e eles são vulneráveis à lesão, principalmente o nervo laringo recorrente, que quando ele é lesionado, ele pode deixar a pessoa afônica.
Eu gostaria de pedir para o Rogério passar a imagem, por favor. Dá para a gente ver que está escrito em negrito. Mais acima, nós temos o ádito da laringe. Na região mais abaixo, nós temos a prega ariepiglótica. E embaixo dela, o recesso piriforme da parte laríngea da faringe. E agora eu vou passar a fala para o Rogério. Oi, professor, eu sou o Rogério e eu vou falar sobre os músculos da faringe. A parede da faringe, como já foi dito, é essencial para o trato alimentar. Ela tem uma lâmina muscular formada apenas por músculo voluntário, disposto em uma camada interna de músculo longitudinal e uma camada circular externa. A maior parte desse trato alimentar é composta de músculo liso, com a camada de músculo longitudinal externa e uma camada circular interna. A camada longitudinal interna da faringe, ela é composta pelos músculos palato-faríngeo, salpingo-faríngeo e estilo-faríngeo. Eles têm a função de elevar a laringe, encurtar a faringe e atuar durante a deglutição e a fala. Vou falar agora sobre o músculo palato-faríngeo. Ele se inicia na borda posterior do palato duro, na aponeurose palatina, e termina no aspecto posterior da lâmina da cartilagem tireoide da laringe e das laterais da faringe e do esôfago. Esse músculo palato-faríngeo vai ser acionado quando o bolo alimentar é pressionado contra o palato mole, aí com isso ele constringe o istmo das fauces, abaixa o véu palatino, eleva a parede faríngea para o véu palatino, o que acaba fechando a nasofaringe durante a deglutição. Ele é inervado pelo plexo faríngeo e o ramo faríngeo do nervo vago. O próximo é o nervo salpingofaríngeo. O músculo salpingofaríngeo. O músculo salpingofaríngeo ele se origina da cartilagem da tuba auditiva e se funde ao músculo palato-faríngeo. A função dele é elevar os aspectos superior e lateral da faringe, alongando até a parte nasal, e ao mesmo tempo, juntamente com os músculos tensores e levantador do véu palatino, ele contribui para a abertura da tuba auditiva. Esse músculo, assim como o palato faríngeo, ele é inervado pelo plexo faríngeo e também pelo ramo faríngeo do nervo vago. Por último, tem o músculo estilo faríngeo. Esse músculo ele vem do aspecto medial da base do processo estiloide do temporal e termina nas margens posterior e superior da cartilagem tireoide, com o músculo palato-faríngeo. Ele funciona ao elevar a laringe e expandir ela lateralmente no momento em que o bolo alimentar desce. Esse músculo, diferentemente do palato-faríngeo e do salpingo-faríngeo, ele é inervado pelo nervo glossofaríngeo. Agora eu vou passar para a Carita. Oi, professora, eu sou a Carita, vou dar continuidade nessa parte da musculatura da faringe, citando essa camada circular externa, que consiste nesses três músculos, dos constritores superior, médio e inferior da faringe. Eles têm a ação em comum, que é contrair as paredes da faringe durante a deglutição. Essa constrição que ele faz é uma contração involuntária, e ela ocorre de uma maneira sequencial, começando da parte superior, com o constritor superior da faringe, e ele vai descendo gradualmente até o constritor inferior da faringe, levando esse alimento para o esôfago. Pode passar para o próximo, Rogério, por favor. Isso. Aí, nessa foto, depois eu vou mostrar mais especificamente cada músculo, mas aí a gente consegue visualizar esses três e a divisão que eles têm, que tem uma função dessa superposição desses músculos que eu vou falar daqui a pouco. Esses músculos, os constritores da faringe, eles têm um revestimento facial, tanto interno quanto externo. A parte interna é mais forte, que é composta pela face faringo-basilar, e o revestimento facial da parte externa ele é mais fino, que é a face bucofaríngea. Como eu disse, essa superposição desses músculos vão deixar algumas aberturas na musculatura que vão servir para entrada e saída das estruturas da faringe. Acima do músculo constritor superior da faringe, que é esse abaixo da face faringo-basilar, como dá para ver aí na foto, superiormente a ele, vai dar abertura entre o crânio e o constritor superior esquerdo, e aí que a face faringo-basilar vai se fundir à face bucofaríngea.
vai formar com a túnica mucosa a parede fina do recesso faríngeo. Nesse espaço, ocorre com o músculo levantador do véu palatino, a tuba auditiva e a artéria palatina atravessa essa abertura. Logo abaixo tem a abertura entre o músculo constritor superior e o médio, que vai ocorrer a passagem do músculo estilofaríngeo, que o Rogério já disse, o do nervo glossofaríngeo e o ligamento estilioide. Mais abaixo, entre o constritor médio e inferior da faringe, vai permitir que o ramo interno do nervo laríngeo superior e a artéria e veia laríngeo superior sigam até a laringe. E mais abaixo um pouco, e abaixo do músculo constritor inferior da faringe, é onde vai ocorrer a passagem do nervo laríngeo e da artéria laríngea inferior. Pode passar, Rogério. Esse é o músculo constritor superior da faringe, fica logo abaixo da face faringo-basilar. Ele tem sua origem no âmago pterigóideo, na ráfide pterigo-mandibular, na extremidade posterior da linha miloióide da mandíbula e face lateral da língua. E ele já se insere no tubérculo faríngeo, na parte basilar do occipital. Pode mudar. O músculo constritor médio, ele já se origina no ligamento estilioide e nos cornos maior e menor da ióide e se insere na ráfide da faringe, que é essa parte mediana que a gente vê essa linha medial aí, é onde ele se insere. Já pode passar. Isso. Já o músculo constritor inferior da faringe, ele tem sua origem na linha oblíqua da cartilagem tireoide lateral da cartilagem cricóidea e ele se insere na parte cricofaríngea que circunda a junção faringo-esofágica, mas não chega a formar uma ráfide. E logo abaixo ali, que não está selecionado, já abaixo do verdinho, já é o início do esôfago. E aí agora isso, Rogério, isso mesmo. Aí agora eu passo a palavra para o Pedro Paulo. Oi, professora, meu nome é Pedro Paulo e eu vou falar um pouco da vascularização. A vascularização, ela nada mais é do que o suprimento sanguíneo que vai chegar nessa região. E ele ocorre principalmente através da artéria faringe ascendente. Essa artéria, ela segue no tecido conjuntivo laterofaríngeo para cima, medialmente ao feixe vasculo nervoso do pescoço até a base do crânio. E aí o ramo terminal dela, que corresponde à artéria meningea posterior, passa pelo forame jugular na fossa posterior do crânio. Pode passar o slide, Rogério. Aí dá para ver bem aí aqui nessa imagem. Aí também existe ainda também o suprimento na região do ósseo da tuba auditiva, que conecta a região da faringe com a região auditiva para equilíbrio das pressões. Nessa região, ele é feito pela artéria palatina ascendente e na parte auditiva e na parte laríngea pela artéria tireoide inferior. E aí, para a drenagem venosa, o João Vitor vai aprofundar mais, mas só falando que toda uma tela submucosa da faringe, ela é atravessada por um plexo venoso, que é denominado plexo faríngeo. Agora sim, eu posso passar a palavra para o João Vitor. Obrigado, Pepezão. Aqui é o João Vitor. Eu vou querer só sintetizar um pouco do que o Pepe falou sobre a vascularização da faringe e já trazer um pouco da drenagem venosa e da drenagem linfática. A vascularização da faringe, como todo mundo sabe, ela é segmentar, ou seja, ela depende da região que a gente está lidando. Geralmente, ela é subdividida em duas regiões, a porção superior, que é da oro e da nasofaringe, e a porção inferior, que é da laringofaringe. Na porção superior, a gente vai ter a vascularização feita por ramos das 5 principais artérias ramificadas da carótide externa, né? Que a gente vai ter o ramo tonsilar da artéria facial, que também vai dar na artéria palatina ascendente, que vai irrigar a região do palato. Aí a gente tem um ramo da carótide externa direto, que é a artéria faríngea ascendente. Na artéria lingual, a gente tem os ramos dorsais da língua, que vai irrigar também a região do palato. A gente vai ter a artéria palatina descendente, que é um ramo da artéria maxilar. E essa artéria palatina descendente, como a gente pode ver na próxima imagem, ela vai se ramificar em palatina maior e a palatina menor, que vai irrigar a região do palato mole e da região do palato duro. Descendo um pouco na região dos músculos pterigóides, que vai ser o músculo auxiliar na mastigação e na movimentação
ali dos isquos da fauce, a gente vai ter a artéria pterigóidea, que ela também vai ser um ramo da palatina descendente, que é um ramo da artéria maxilar. Agora, na porção inferior, quando a gente fala da laringofaringe, a gente vai ter a artéria tireoide inferior, que é a única artéria que é diferente, e ela é um ramo da subclávia. Em relação à drenagem, pode passar. Em relação à drenagem, a gente vai ter os dois tipos de drenagem, que é comum, né, que vai ser a drenagem venosa e a drenagem linfática. Toda a drenagem venosa da faringe, ela vai terminar na veia jugular interna, de acordo com as veias faciais, as veias meníngeas, as veias linguais e pterigóideas. Esse plexo que ele falou nada mais é do que esse plexo que é exterior à faringe, que no caso é as veias meníngeas, as veias linguais e pterigóideas. Já na drenagem linfática, como o Marcel já falou, vai ser feito no anel tonsilar de Waldner, que vai ser as tonsilas faríngeas, e também na região dos seios periformes. Tudo isso vai desaguar nos linfonodos cervicais profundos através dos linfonodos retrofaríngeos paratraqueais. Então, foi feito um pouco da vascularização e eu vou passar a palavra agora para o Cid para ele falar um pouco sobre a inervação da faringe. Boa tarde, professora. Boa tarde a todos. Meu nome é Cid e eu vou falar sobre a inervação da faringe. A inervação da faringe motor e a maior parte da sensitiva deriva do plexo nervoso faríngeo. As fibras do plexo derivam do nervo vago e o músculo estilofaríngeo é inervado pelo nervo glossofaríngeo. O músculo tensor do véu palatino recebe a inervação pelo nervo mandibular. E eu vou passar a fala para o Davi. Só esperar um pouquinho aqui para poder mostrar a inervação aqui. Aqui está o plexo nervoso faríngeo, nessas duas partes. Ele sai daqui do nervo vago e entra. Além do que o Cid falou, a gente pode falar que o músculo constritor inferior da faringe recebe fibra motora dos ramos laríngeos, aqui por baixo. E algumas coisas que não dá para ver nessa foto é que a túnica mucosa da parte da nasofaringe é suprida pelos nervos maxilares e as tonsilas têm um plexo nervoso próprio, que é o plexo nervoso tonsilar. Meu nome é David Oliveira e essa foi a apresentação da Sub 4 sobre a faringe humana. Boa tarde, professora.